eu fui babá. Naquela época tinha-se as máquinas de tecer manual, de tricô. Trabalhei muito com aquilo, muito, sabe? E era gostoso até trabalhar nas confecções da época, né? E daí com 17 anos, porventura, de repente, eu me vi trabalhando na rádio. Né? Como que começou isso? Ai, foi incrível. Eu fazia parte de um grupo de jovens da Igreja Católica na época e tinha um senhor que fazia um programa na rádio no horário noturno e ele convidou esse grupo de jovens para ir até a rádio, para que a gente falasse sobre o grupo, como que era, como que não era, né? E nós fomos até a rádio. Chegou lá, ninguém quis falar. Todo mundo, ai, que vergonha, que coisa de jovem. Ai, não vou, você vai. Ai, eu não vou. Você vai. Ai, eu não vou, não sobrou pra mim. Você vai. Falei, tudo bem. Daí eu fui, subi até o estúdio, que não era embaixo, o estúdio na época era em cima. Eu subi, conversei, dei a entrevista na eu me lembro disso, né? E eu me lembro de sair da escola para ir até a rádio, onde era a Rádio Soft, para vê-la fazendo o programa, né? E era incrível porque ela não sabia ler nem escrever, mas eles liam os textos para ela e ela decorava. Meu Deus! E era incrível, né? incrível. E daí, quando me chamaram, que eu fui até lá, que eu dei essa entrevista para o Sidney Lopes, e tudo bem, terminou, fui embora para minha casa, e ele se apaixonou pela minha voz, sabe? Também? Eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha pavor de rádio. Eu não gostava nem que a minha mãe ouvia. Porque por causa desses problemas que a gente tinha em casa, era 5 horas da manhã, o rádio estava ligado, entendeu? E aquela barulheira naquela altura, quando ela resolvia dormir. Quando ela não dormia, ela passava a noite inteira limpando casa e com o rádio ligado. Aí já se associou o rádio. E eu tinha pavor, eu não gostava. Até que um dia eu tô lá na minha casa, num sábado, eu recebo um telefonema me chamando para descer até a rádio, porque o proprietário queria falar comigo. Na época, o senhor Milton Luca de Paula, né? Quantos anos, Lídia? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Daí eu desci. Ele falou assim, olha, eu queria muito que você fizesse um teste aqui, né? E eu falei, tudo bem, vamos fazer o tal do teste. Daí eu ia lá na rádio, eu me lembro direitinho, gente, que delícia, tempo bom. Eu ia nas quartas, nas sextas e nos sábados. O que eu fazia? Tinha um radinho vermelho lá, eu ouvia aquele radinho para pegar a loteria mineira na sexta e a federal na quarta e no sábado, para poder passar para os ouvintes. Tá. Na época, o Marco Antônio era locutor, que é o pai da nossa querida pastora Eliette, né? Ele fazia programa lá, né? Então eu passava o resultado para ele, ele falava na quarta, na sexta, e no sábado tinha alguém que agora eu não me lembro quem. Até que um dia ele falou assim, não, a partir de hoje, o Marcos falou para mim, a partir de hoje você fala o resultado. Eu falei, tá, daquele jeito, né? Daí resolveram inaugurar uma antena da rádio lá perto do cemitério. Me chamaram num sábado e me colocaram, me jogaram no ar nessa parte. Você vai fazer a locução. E aí? Ai, Renata, pensa no mico. Foi exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho, na época a gente falava aquário, tinha um vidro na frente, né? A minha frente ficava o relógio, né? Tá. Eu não conseguia falar a hora certa de jeito. Não enxergava. Pra mim tava tudo atravessado o negócio. Era tipo um tijolo de vidro. Exato. O aquário, entendeu? E aí não tinha... Como é que você não enxergava? Eu não enxergava o relógio, eu não sabia o que falar. O que eu fiz? Naquela época usava-se disco de vinil e tinha os compactos. E tinha alguns compactos lá que tinha escrito mora, bicho, não sei o que lá, a linguagem da época. Eu
comecei a ler aquilo ali. Meu Deus. Você vai falar o quê? Você não tem noção. Eu me lembro até que uma pessoa ligou lá pedindo uma música. Eu fui atender a pessoa e a pessoa chamava-se José. Pergunta pra mim se eu consegui falar o nome do homem. Meu Deus, mãe. Gigé. Nossa, Não saiu de a uma ansiedade estava lá em cima. Olha, vou falar pra você. Bom, e assim começou a minha carreira, né? Daí, nesse meio tempo, eu fui ficando, fui trabalhando, né? Adquirindo experiência, aprendi a fazer a mesa, né? Que era chamada de sonoplastia, né? Aquela coisa toda. E fiquei por 8 anos. Só que eu era muito volátil, vulnerável, sei lá, muito assim, sem juízo. Resolvi sair. Nisso já tinha Aline, então. Eu tive a Aline com 20 anos. Então. Eu tive a Aline lá na rádio. Na Na rádio não, ela Então, ela foi tinha na uns época. 5 anos, né? Ela tinha uns 5 anos. então, E engraçado que eu me lembro que quando ela era bebê, eu tinha folga no meio da semana. Então eu levava ela pra rádio comigo. Chegava lá, eu arrumava o chão direitinho, deitava ela no travesseirinho, ela ficava lá, porque eu já apresentava programa. Eu me lembro, acho que era Clube do Ouvinte que chamava o programa, então ela ficava ali quietinha para eu apresentar o programa. Eu levava ela todas as vezes. Por isso que já tem já essa coisa do microfone. Já falo, já adoro, já adoro o microfone também. Mas assim, a gente contando assim, parece que tudo foi lindo, né? Nossa, que trajetória maravilhosa, mas uma trajetória de muita dor. Porque, claro, que quando você começa a ter noção daquilo que você está fazendo, você começa a camuflar aquilo que vai dentro de você. Você coloca uma máscara, né? Para que você possa o quê? Viver. Sim. E eu, mais uma vez, sozinha, com uma filha nos braços, né? E Você saiu da rádio depois desses 8 anos? depois de 8 anos eu saí, fui fazer o quê? Acho que eu fui lecionar. Não, eu não me lembro, Aline, o que eu fui fazer direito na época. Mas eu cansei de ficar ali e fui procurar outros ares. E não conhecia Jesus, né? Não, Tava na e vida, olha que tinha muitos programas evangélicos lá na rádio e os pastores falavam, e eu fazia a mesa para eles falavam comigo, você precisa ir, e eu, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu vou. É aquela mesma desculpa que a gente usa quando não tem conhecimento. Verdade. Né? E não ia. Nossa, quantos pastores, pastor Laércio, da presbiteriana, nossa, um homem que eu sempre tive o maior respeito, ele já faleceu, mas foi assim, sabe, uma pessoa de bênção na minha vida, pastor Geraldo, tantos outros, né? Semeando. Sim, tantos passaram e semearam na minha vida, eu os tratava com muito respeito, mas Não tava nem aí. nem aí. Eu continuava na velha vida, mesmo depois de já ter a Aline, né? E o tempo foi passando e as coisas foram andando. De repente, eu me vi grávida do Mário, né? A Aline já estava com 5 anos nessa época. Eu engravidei do Mário. Mais uma desilusão, mais um sofrimento, mais um relacionamento frustrado, né? E que me levava só cada vez mais para o fundo. Para o fundo. Perto de todo mundo, eu mostrava fortaleza, porque eu precisava criar as crianças, mas por dentro eu estava destruída. Aquele sentimento de rejeição, né? É uma busca incessante por aceitação, né? Sim. Se você for pensar bem, Exatamente. é uma busca incessante Exato. por me aceitem, não me rejeitem. Olhem por mim. Inconscientemente, olha pra né? mim. Inconscientemente, às vezes até, quem sabe essa criança vai mudar, aproximar, vai eu vou ter uma mudar, família. algo novo, né? Olha, uma coisa eu falo para vocês, para você que está nos vendo, nos ouvindo e para vocês que estão aqui. A pior besteira que a gente faz na vida é achar que vai arrumar um filho, vai engravidar para segurar uma pessoa do nosso lado. Sabe que eu lembrei da história de Lia? Pois é. É verdade. Né? Exatamente. Lia. Porque ela foi tendo um filho atrás do outro, cada um ela dava um nome que representava essa carência dela, a Isso. rejeição, Cada filho. achando que aí ele ia amá-la, né? Que ela ia ser feliz e nada, né? Ela, pelo contrário, é por obrigação que ela estava ali Exato. como esposa, sim. né? Mas daí foi passando o tempo, de repente, eu, nesse meio tempo, depois de tantas frustrações,
tantos relacionamentos enganosos, eu já havia voltado para a rádio mais uma vez, eu já havia saído de novo, eu já havia voltado de novo, porque era desse jeito, né? Eu fui lecionar, fiquei 4 anos no Estado, efetiva no Estado, eu resolvi abandonar tudo. Eu falei, não quero ser professora, porque na minha veia corre o rádio. A comunicação, né? Então, eu fiz uma escolha. Sim. Né? Eu, na época, eu achava que era certa, como acho até hoje, porque quando a gente faz uma escolha, a gente tem que ter certeza daquilo que quer. É verdade. Ah, mas você fez isso, você poderia estar aposentada hoje, com um bom salário. Eu fiz a minha escolha. Eu gosto do rádio. Entendeu? Sim, é um seu chamado, né? Sim. Então, Renata, até que nesse meio tempo eu cantava em forró, né? E quando cantava em forró, enchia a cara, porque eles falavam assim, ó, se você tomar conhaque com limão, é bom pra voz. Pra então voz. você ia Aí, a noite inteira, virava. conhaque com limão. Daí Pra voz, pra cuidar dormia da daquele voz. jeito, ficava daquele jeito, sabe? Dormia, porque daí já estava para lá, dar um Bagdá, como se diz. Vamos fazer carnaval, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer carnaval. Que ganhar dinheiro? ia tudo embora. Não, você não ganha dinheiro nenhum, porque eles pagam para você uma coisa irrisória. Ganha Irrisória, quem contrata. é. Sim. Né? Você que está lá, É. né? Mas eu ia, né? Pelo prazer de cantar, porque eu gostava disso também. Até lá no Éden, onde nós estamos hoje com a igreja, glória a Deus, quantos carnavais ali, sabe? Mas Deus tira a glória da onde não há glória. É verdade. Amém. Glória a Deus. E passou o tempo, Renata, eu conheci meu esposo, hoje é meu esposo, né? Mas aí veio realmente o fundo do poço. Porque eu conheci o Rovilson no dia 12 de fevereiro, numa sexta-feira de carnaval. Estava saindo de um relacionamento frustrado, onde eu apanhava, onde maltratava assim, os meus filhos. E eu saindo desse relacionamento, de repente conheço o Rovilson. E nesses dias de carnaval, né, na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, eu fiquei com ele e nós começamos um relacionamento ali. E dali, ele foi embora, depois que ele trabalhava fora, na época. Eu voltei aqui para Ouro Fino e nós começamos a nos encontrar. Eu me lembro que no dia 27 de fevereiro, foi até o dia do aniversário do meu irmão, ele veio para Ouro Fino, né? Porque eu tinha uma casinha já constituída, porque quando o outro relacionamento que eu tive, e ele veio. Daí eu levei ele na casa da minha mãe, para conhecer o pessoal, ali, conhecer as crianças, tudo. Eu sentei, conversei com ele, larguei ele ali e saí. Deixei ele na boca do lobo ali, sabe, sair. Mas assim, para ele conhecer realmente quem nós éramos. E nesse meio tempo as coisas foram passando e olha para você ver, quando você entra num relacionamento, sem ter um namoro, olha a importância do namoro. Todo mundo acha que o namoro não é importante, porque os relacionamentos hoje já é primeiro cama, né? Hoje é o contrário. É verdade. Depois você conhecer a pessoa, daí você se frustra. É. Foi assim comigo, porque eu conheci a ele ali naqueles dias de carnaval. Nós fomos morar juntos. No dia 3 de março, eu estava grávida do André, o meu terceiro Deus. filho. Tudo assim, vapt-vupt, né? Mas quando você não conhece a pessoa direito, você se frustra. E eu já era mais frustrada fiquei. Porque aquela coisa, tudo que começa errado, Sim. Não é? né? Renata, foi muito difícil. Por quê? Porque ele era um homem muito bravo. Sabe, eu tinha medo até de respirar perto dele. Muito bravo, muito possessivo, né? E dali, daquele lugar que nós estávamos, nós fomos morar lá no Vila Rica, aquela coisa toda. Um dia eu deixei as minhas crianças com a vizinha. Já tinha o Júnior. Já tinha o Júnior. Eu já tinha, no caso, a Aline, o Mário, o André e o Júnior. O Mário, nessa época, ele morava em Cambuí com meu irmão. Outra coisa, não abra mão dos seus filhos. Porque na época eu achei que seria melhor para o Mário estar lá na casa dos tios para ser criado pelo meu irmão.
porque ele era o único menino ali, o Mário já tinha o Mário Henrique, foi uma bênção, eu agradeço meu irmão por isso, e a minha cunhada por ter criado o Mário para mim, mas a dor que ainda existe dentro do meu coração por isso é grande. Imagina. Sabe? Eu já tinha os 4. O Mário lá em Cambuí, a Aline na casa da minha mãe, o André e o Júnior pequeno, eu deixei eles com a vizinha. E falei comigo mesmo assim, hoje eu não volto para minha casa. Eu estava cansada, Renata. Cansada de tanta desilusão, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto ser pisada, usada, maltratada, não ser vista como gente. Chegou no limite ali, né? O que adiantava aquela bela voz, aquela locutora que todo mundo gostava, mas eu não era realizada como pessoa. Porque era só uma aparência, né? Era só o exterior ali, né? Sim. Eu saí naquele dia, eu falei assim, hoje eu não volto para casa mais. Eu vou me suicidar. Meu Deus. Sim, eu vou me suicidar. E saí sem rumo, fui andando. Quando chego ali perto da Pneucar, na época, tinha um casarão ali, onde morava o Penac e a Glaucia. O Penac, na época, tinha igreja, era pastor. E eu encontrei, ele saiu no portão. Oh, Neuza, como a gente sempre teve muita amizade por causa do meu irmão. Ele saiu ali no portão. Oh, onde você vai ir? Não sei o quê. E eu já comecei a chorar. Porque eu estava assim, no limite. No limite. Ele me convidou para entrar para dentro da casa deles. Ali eu fiquei das 10 da manhã às 5 horas da tarde. E nós fomos conversando, ele foi ministrando na minha vida, foi falando do amor de Jesus, que Jesus podia transformar aquela situação, que eu não precisava estar vivendo daquele jeito. E me convidou para uma campanha que estava acontecendo lá na Igreja Atos 29, lá no Antigo Cinema. Isso era uma terça, essa campanha começaria numa quinta-feira, e eu me lembro que o pregador era o pastor Gilson. Pastor Gilson? Pastor Gilson. Eu vou te buscar lá na tua casa, Neuza. E foi ministrando comigo, e ele e a Gláucia oraram por mim. E a senhora chegou a comentar da sua intenção do suicídio para ele? Sim, comentei. E eles ali foram, sabe, foram boca de Deus na minha vida naquele instante. Glória a Deus. Eu saí dali mais conformada, mais confiante. Na quinta-feira ele foi na minha casa, me pegou, me levou para a igreja. Eu não me lembro qual foi a pregação de tanto que eu chorava. Eu só sei que no final, quando o pastor Gilson fez o apelo para quem quisesse conhecer Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, lá estava eu. Ai, que lindo. Eu fui, Renata. Eu fui e foi a melhor decisão da minha vida. Sabe? Daí começou o quê? Tudo dá certo? Não. Não. Ih, flores? Não. Não, mais espinhos, mais derrotas, mais frustrações. Parece uma piorada, né, no Nossa, começo. a linha adolescente. Nossa, eu confesso que eu acho que nesses 5 meses que ela ficou crente e eu não, eu fiquei muito revoltada. Eu acho que tudo que eu não revoltei, eu revoltei naqueles 5 meses. Mas acho que isso fazia até parte de um processo Sim. na vida dela, né? De conhecer a paternidade de Deus. Conhecer a paternidade, né? Porque e o eu seu precisava- marido nisso tudo? Como Isso, que ficou? A bênção do Wilson é o seguinte, que ele nunca me impediu de fazer nada. Então ele deixou. Quando eu falei para ele que eu ia para a igreja, Ele deixou. Pode ir. Pode ir. entendeu? Nunca me proibiu, sabe, Renata? Eu fui, eu aceitei Jesus e aí eu comecei a mudar as coisas dentro de casa. Por quê? Todas as vezes que eu ia para o fogão preparar o almoço ou o jantar, eu sempre estava com uma latinha de cerveja do lado. E eu morria de medo de me tornar alcoólatra, porque minha mãe Pelo dizia... histórico, né? Que com 34 anos foi quando ela começou, começou a beber, a beber. ela falava. E eu estava próxima da idade, né? Eu falei, nossa, eu vou virar alcoólatra também. Daí, Deus começou a ministrar no meu coração aquilo. Larguei mão daquilo, sabe? Nessa época eu já não estava mais na rádio, trabalhava em malharia, e aquele rolo, aí trabalhava às vezes à noite. Nossa, foi, sabe, um tempo assim muito difícil mesmo. E as coisas ruins só acontecendo. Eu me lembro, Renata, que no dia do meu batismo, o Wilson falou para mim assim, você não vai
sem tomar banho. Eu falei, lógico que não. Menina, entrei no banheiro. O batismo era no domingo. Entrei no banheiro. Você acredita que o chuveiro caiu na minha cabeça? Acredito. Com cano e tudo? E para achar cano. E para arrumar aquilo ali em tempo hábil, porque o batismo seria em Jacutinga, na sede da igreja. No dia do meu batismo, o Pedro fugiu de casa. Oh, meu Deus. Ai, Rê. Fala assim. Dormiu Deus. fora. Eu com o Ricardo ia ser batizado no domingo. Cadê o Pedro? Não tinha voltado para casa, não tinha notícia, nada. Eu fui batizar sem saber onde meu Ai, filho... meu Nossa, Deus do gente. céu. É luta demais, né? É luta, é luta, É luta. muita luta. Mas aí, Renata, nesse meio tempo, a Aline ia até a igreja para me esperar na porta da igreja para poder ir embora para casa junto comigo. Eu com os 2 pequenos, morava lá no Vila Rica, longe, arrastando aquelas crianças pela Tipo, então mão. ele falava assim, pode ir, mas se Não, vira, se né? vira, e era Pode assim ir, mesmo. mas é você por você mesmo. Isso. Menina, mas foi, sabe? E a Aline ia me buscar, ia me buscar. Eu ficava na porta, daí eu não entrava. E a gente convidava, tinha um senhor que ficava na portaria, o senhor Luiz. Oh, meu Deus, que bênção de homem. Sabe? Ele era uma bênção mesmo. É. Vou falar para É você, ainda. um homem... Eu não sei onde que ele está, onde que ele mora. Eu não sei se ele está em... Ah, é? Ô, meu pai, ele faleceu. Não acredito. Seu Oh, meu Luiz, Deus. poxa, que triste. Mas eu tenho certeza que ele está, né? Tá lá esperando, com o Senhor. Para a hora certa. Mas o seu Luiz, ele era um homem tão sábio, Renata, porque ele não sabia ler, mas ele falava do amor de Jesus para você com tanta veemência, sabe? Ele ficava na portaria, Rê. E ele recebia você com o sorriso mais lindo que existia. Acolhedor, Ele né? te Esse abraçava, amor, né? ele te dava a Ele te mão. puxava, sabe? Ele te abraçava com força. E ele tinha um toque com as cadeiras da igreja. É. As cadeiras da igreja ficavam alinhadinhas. Ele ia todo domingo. Eram o quê? 300 cadeiras. Ele ia, arrumava uma por Com uma. excelência. Com excelência. Com excelência. Uma graça, seu Luiz. E você ficava do lado de fora. Eu do lado de fora, Rebeldinha, toda de preto. porque eu falei, eu não entro aí, né? Todo de preto, né? Todo de preto, né? Yeah. Amigo do Kurt Cobain. Ai, meu pai. Ai, nossa, minha mãe lembra das camisetas. Meu Deus do Que céu. horror. E o seu Luiz, entra, menina. Ela, não. Eu falava, não, eu vou esperar minha mãe aqui mesmo. Daí um dia ela entrou. Mas eu entrei, até a você lembra por porta. que eu entrei? Não, não me lembro. Porque um bêbado passou na porta e começou a mexer comigo. E eu fiquei com medo do rapaz lá, porque ficou mexendo comigo. Aí eu tive que entrar. Só que eu lembro que na hora que eu entrei, estava tendo. O pastor Gil estava pregando. Ai, Só o pastor que. Gil, você vai E falar a minha essa mãe história. lá embaixo, recebendo oração, não sei o quê. E daqui a pouco o pastor Gil orou por um irmão. E o irmão sapateou lá, né? Sapateou. Eu comecei a rezar Ave Maria, Pai Nosso, porque eu fiquei morrendo de medo daquilo. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô? O que minha mãe tá fazendo aqui? Eu fiquei, nossa, com muito medo. Mas por fim, depois eu fui perdendo medo. E até que se converteu também, glória a Deus. Foi a primeira. Foi 5 meses depois, né? As crianças iam, o André e o Júnior pequenos, eles iam comigo para a igreja, né? E a Aline logo se converteu. Mas, Renata, esse meio tempo todo, quanta desilusão, quanta frustração, sabe? Mesmo lá, conhecendo Jesus, porque quando a gente converte, você fala, hoje eu conheci Jesus, mas você não conheceu Jesus de verdade. Não. Né? Você está naquele processo ainda de amor, e daí você ainda é rebelde, você ainda não aceita que as pessoas falam para você. Você acha Mãe, posso descobrir tua tenda? Você falava assim, ó, em cima de mim, só Deus e avião. Exatamente, era Não essa gostava mesmo. de receber ordem. Era isso mesmo, sabe? E como que foi esse processo seu de conversão em relação à sua família? Como que você começou a se posicionar lá, nos seus Família pais? de origem, né? Então, nesse meio tempo todo, Renata, até que eu me convertesse, meus pais faleceram, né? Ficou apenas meus irmãos. Ah, tá. Aceitos por uns e por outros não. Né? Mas, assim, eu descobri que eu os amava muito, né? E que, tanto é que eu oro pela vida deles constantemente. E eu sei que Deus vai fazer uma grande obra na vida dos meus irmãos. Amém. Em nome de Principalmente Jesus. na vida do meu irmão Carlos Henrique. Eu quero falar o Em nome nome de dele aqui. Jesus. Vai fazer uma grande obra na vida dele. Amém. Porque as mesmas frustrações que ele tem,
que ele sente, eu sentia no passado, sabe? E então, Renata, foi assim muito doloroso esse processo de realmente conhecer Jesus. Eu estava lá na igreja e coisa mais linda que eu falava assim para o meu marido: a gente precisa se casar, porque nós morávamos juntos. Tá. A gente precisa se casar, né? Para a gente andar em conformidade com Deus. Ele fala: para quê? A gente vive tão bem. Porque daí foi passando o tempo, Renata, a gente foi se conhecendo um pouco mais. Daí ele começou a me tratar com mais amor, com mais diálogo, sabe? Então foi entrando mais ou menos no eixo as coisas, entendeu? Ele: não, bobagem, não sei o quê. Daí eu resolvi, né, em comum acordo com o bispo Pereira na época, sair da igreja para ir para um outro ministério. Só que, quando eu cheguei nesse ministério, a pastora presidente falou para mim assim: olha, eu quero ungí-la a pastora. Meu Deus. Como? Não era casada, Aham. sem conhecimento real. Sim. Quantos anos de conversão? Eu estava com... Foi em 2002 que eu converti, filha? Foi. Foi em 2002, né? Não fazia muitos anos, não, Renata. Né? O que ali? Não sei, não me lembro. Quantos anos você ficou com a igreja? Eu fiquei 11 anos com a igreja. Ai, tinha que fazer uma continha aqui, que eu sou péssima. Foi um tempo, gente. Tá. Foi um tempo. Mas não estava Devia fazer o quê? preparada, não estava preparada para isso. preparada Com 5, para- 6 anos. Não você tava estava crente. preparada para ser pastora. Porque eu vou falar para você, eu agradeço muito a vida do bispo Pereira, porque é o seguinte, na época, mesmo eu não sendo casada, ele entrou na brecha por mim e me consagrou a diaconisa. Mesmo eu não sendo casada, ele me colocou no louvor. Entendeu? Eu fazia parte dessas equipes, eu trabalhava na igreja, entendeu? Eu fui secretária da igreja por um tempo, sabe? Então ele confiava em mim. Sim. Daí quando essa pastora falou comigo que queria que eu fosse pastora, eu falei: mas como? Só que você fica empolgada, né? Porque título você fica: oba, né? Eu quero. Nesse meio tempo, com muita dificuldade, porque as coisas para quem está na presença de Deus não é fácil. Não. Não. Você acha que vai dar tudo certinho, que vai encaminhar. Para eu casar foi um ó, sabe? Por quê? Porque tivemos que arrumar o divórcio do Rovilson, porque na época ele era desquitado, porque existia o tal do desquite. E para arrumar o tal, haja dinheiro, porque a gente tinha que ir voltar para uma cidade próxima para resolver isso. Olha, foi difícil, mas essa pastora sempre do meu lado me ajudando. Conseguimos fazer o tal do divórcio. Vamos casar, vamos casar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, foi tudo preparado, né, pela igreja, né? Casei. Casei 2 meses após, fui consagrada pastora. Mas, Renata, aí começam as dificuldades. Como que você vai cuidar de pessoas se você ainda não fechou as feridas que estão dentro de você? Como que você vai cuidar de pessoas que vão chegar com problemas maiores que os seus, iguais aos seus, né? E você não tem aquela base. Mas eu quero falar para você, diante de Deus e diante dos irmãos, que eu me esforcei ao máximo. Com meus erros, com os meus acertos, sabe? Com as minhas dificuldades, eu levei em frente o ministério por 11 anos. Foi mesmo. Eu lembro que uma vez eu fui lá levar a palavra e eu fiquei tão tocada de ver a sua mãe lá, porque eu cheguei lá, ela estava arrumando as cadeiras, depois ela estava ligando o som, depois ela estava passando o som, depois ela cantou, depois ela abriu o culto, depois ela pregou o dízimo, depois, sabe assim, fazendo tudo. Eu falei: meu Deus, como que pode, né? Fazer tudo sozinha, é muito pesado. E eu lembro que naquele dia a senhora chorava, estava chateada. Eu falei: é muito peso. É muito peso para uma pessoa só. Né? Então não é fácil. Né? Eu creio que já é um ministério pesado, né?
E ainda assim, nessas condições, Ainda quer dizer, lidar com as próprias ainda frustrações que porque a tinha gente que ser só pode dar o curada. que você tem. É. Se você por dentro não está curada, como que você vai ajudar? Sim. Como que você vai dar? Você não tem. Não tem. Por fim, o ferido Não tem fere, né? O ferido Ferido fere. fere. Exatamente. E se fere mais. E daí, de repente, a pastora presidente chega em mim e fala, olha, agora você toma conta só, porque eu não estarei mais ao teu lado. Nossa, aí ficou sozinha. Não, daí eu fiquei sozinha, literalmente. Eu e Deus. Que nem aquela música do Lázaro, só eu e Deus agora. Né? Mas assim, eu falava para ele, Senhor, me fortalece. Me fortalece porque eu não sei como agir. Para onde ir, o que fazer. E tinha medo de... A Aline falava assim, mãe, você precisa procurar alguém que possa te auxiliar, te dar uma cobertura espiritual. E o medo? E o medo que eu tinha de me frustrar, de me iludir. Porque hoje em dia, Renata, vocês vão de convir comigo, o evangelho está difícil. Muito. Muito interesse. Muito Muito interesse, interesse. muito. Muito falsos profetas no Sim. nosso meio. Sim. E eu tinha, sabe? E eu, meu Deus, e aí, o que eu vou fazer com o pessoal da igreja? Mas eu vou falar para você, nosso Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando ele fala, agora é hora de parar, não adianta você querer. Ele foi colocando enfermidade em mim, sabe? E eu fui vendo as pessoas não querendo fazer, e eu mesmo de longe tendo que fazer, mesmo doente. Uma vez o Rovilson comentou comigo assim, Neu, você estava numa situação que você chegava em casa, você sentava no sofá, a gente falava com você, você não tinha expressão. A gente não sabia se você estava ouvindo ou não. Então, assim, sobrecarregada eu estava. E a obra de Deus não é isso. Não. Não. Não é fardo, Não é não peso. pode ser fardo, nunca. Né? Porque se Jesus ele diz para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se ele Por que a gente não está por sendo que a gente aliviado? está sobrecarregado? Então, quando você está sobrecarregado, é um alerta. É um alerta também que a gente... não está no propósito. Exato, isso que eu ia falar, Exatamente. que a gente está fora da vontade, Fora né? da vontade de Engraçado Deus. que por muitas vezes eu tentei reunir o pessoal e falar para eles, olha, nós vamos fechar as portas da igreja. E sempre acontecia algo naquele Pra dia, não- naquele instante, Meu Deus. Que não era. para eu fechar. Eu não entendi. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sempre orei para que a minha mãe fosse curada, né? Sim. Para que o propósito de Deus seja como pastora ali, presidente ou não. Sim. E quando ela falava que eu queria fechar ali, eu falava, agora vai, né? E daqui a pouco ela falava, Aline, você não sabe. Eu estava sempre contei lá tudo e pra Deus, mim, né? aí eu falava, amém, então quem sou eu para questionar Deus? Mas eu esperava o momento em que a minha mãe ia ter o contato com ela mesma. Para que porque mais do que ter uma mãe pastora, cantora, eu quero uma mãe curada. Eu quero que, né, que todas essas uma mãe feliz em Deus. Feliz em Deus. E eu vi que ela não teve tempo para buscar isso. Já foi, eu sempre fazendo, movendo, então ela não teve esse tempo. E o que é engraçado, minhas irmãs, é que a gente que é mulher, a gente vive debaixo de julgamentos. Por eu trabalhar na rádio, por eu ter um programa na rádio, né, de tocar músicas seculares, né? Então, muito apontada. Teve pessoas que chegaram a ir lá falar com a direção da igreja como eu, uma pastora, poderia estar me envolvendo, Com as músicas. entendeu? Só que a gente precisa aprender a diferenciar, né, uma coisa de outra. Eu, nesse meio tempo, nesses 11 anos que eu estive diante da igreja, na frente de uma igreja, eu nunca peguei um centavo da igreja, porque não era meu, Sim. é da igreja. Sim. Nunca cobrei nada. O que eu tenho, o que eu sou, é graças ao meu trabalho, né? E graças ao dom que o Senhor me deu. Amém. Mas ainda há aqueles preconceituosos e aqueles que se acham santarrões, que se acham no direito de julgar a tua vida. É verdade. Que sentam na cadeira de Deus e falam, não, quem, né? Os fariseus. Os fariseus. E eu passei muito por isso, viu? Muito por isso. Pastores
que você convidava nunca foram te fazer uma visita. Por você trabalhar na rádio? Por preconceito. Da Mulher rádio. pastora? Ah, mulher trabalhar pastora. na rádio? Imagina, como é que pode falar que é pastora se trabalha no meio de comunicação, assim, né? Coisa, né? Gente, a gente tem que parar de apontar o dedo para o próximo. Verdade. A gente tem que começar a sentir a dor do nosso próximo. Nós estamos vivendo hoje os fins dos tempos. E a gente ainda não consegue olhar para o próximo e ver nele o brilho de Jesus. É verdade. Não é verdade? Se a dor do próximo não está te causando nada, é porque você não conheceu Cristo. Não conheceu Cristo. Não conheceu. Não é É verdade? verdade? Sou perfeito? Jamais. Ninguém é. Nem Nossa tenho pretensão vida, de ser coitado. agora. Quem sabe um dia na glória. Sim, né? é a nossa esperança. É. Mas esse meio tempo saí, fechei a igreja. E aí, como que foi fechar? Como que deu certo? Ai, meu Deus, foi um medo. Olha, Renata, eu quero falar para você, pensa numa dor. Porque eu me achava, assim, a pior pessoa desse mundo. Teve um dia que lá no sofá da minha casa, eu estava lá sentada, depois da igreja fechada. Eu falei para Deus, Deus, se for para eu viver desse jeito, o Senhor me leva. O Senhor me mata agora. Porque eu não sei viver sem o Senhor. O que eu vou fazer? E eu fiquei sentado. Nos dias de culto, eu ficava lembrando dos cultos. E eu sentada lá em casa. Porque, na verdade, gerou de novo um sentimento de rejeição. Sim, exatamente. Aquela lacuna que estava começando a se fechar, abriu tudo de novo. E a Aline dizia, mãe, vem congregar com a gente. E eu, ai meu Deus, para onde vou? O que eu vou fazer? E eu não ia para lugar nenhum, Renata. Eu comecei a chorar. Ficou paralisada, né? Eu vi que eu estava entrando em depressão, sabe? Eu fui ficando agoniada. Eu não sabia o que fazer. Comecei, vai ali, vai acolá. Daí eu peguei e falei para o meu esposo, olha, eu vou lá na igreja. Vou lá, junto com meus filhos. Ele falou, pode ir. Porque, como eu disse para você, ele nunca me proibiu. Tem essa vantagem. Ele nunca me proibiu. Ele me levava, depois ele começou a me levar até, né, aonde eu queria ir. Se não podia ficar comigo lá, ele ia embora, depois eu dava um jeito de ir embora, sabe? Ou eu ligava, ele ia me buscar realmente. Mas assim, ele nunca me proibiu. Nesse meio tempo, eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio. Eu falei, não, eu preciso me levantar. Daí, eu me lembrava muito de Isaías, dentro da caverna. Eu falei, Deus, eu preciso sair dessa caverna. Eu estou morrendo. E ele proveu para mim um alimento, sabe? E eu saí dessa caverna. Glória a Deus. Eu comecei a me posicionar novamente diante dele. Comecei a buscar ele de novo, porque eu não tinha nem força mais para buscar ele, Renata. Uma tristeza, é um luto, né? Realmente eu vivi um luto, sabe? E quando eu pedia para ele que eu queria ir embora, que eu não queria ficar mais, e eu escutava a voz do Espírito Santo dentro de mim, a luta ainda não acabou. Meu Deus. A luta ainda não acabou. E eu estou num processo, Renata, de reconstrução, sabe? Eu comecei a frequentar a igreja de novo. E nesse meio tempo, antes de me firmar lá na Ágape, eu tive vários convites para voltar a pregar a palavra do Senhor, porque eu estava esquecida num canto. Os pastores voltaram a me procurar para eu fazer a obra, para eu cantar novamente. Né? Tem Porque que ter eu agenda amo, agora. Eu vejo só no Facebook. Só no em tudo Facebook quanto é essa lugar agenda. lá. amo fazer a obra do Senhor, né? E nesse meio tempo, Renata, eu comecei a ir para lá para a igreja e eu estou sendo ministrada, eu estou aprendendo. Amém. Porque cada irmão que sobe naquele altar para apregoar a palavra de Deus, eu guardo um pedacinho dentro do meu coração, porque eu preciso aprender para poder ensinar. Não é? Eu posso falar uma coisa para você, mãe? Isso é algo de Deus mesmo, que veio no meu coração agora. Você é uma mulher de muita rapidez, né? As coisas para você acontecem assim, muito rápido. Muito rápido. Você vai lá
né, com 17 anos e já começa Sim. e canta. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápido. Foi. Não deu tempo Processar. de construir a casa na base. Verdade. Foi na areia. Então, tudo, seja casamento, maternidade, trabalho, finanças, você construiu tudo de cima para baixo. Exatamente. Verdade. Então, o Senhor ele precisava ruir tudo isso para que uma Levantar um base alicerce. agora seja levantada. verdade. Então, por isso que eu vejo, mãe, que realmente a glória da segunda casa é maior do que a primeira Amém. Glória a Deus. na sua vida. Então, eu acredito que agora as coisas vão começar do fundamento, seja seu casamento, seja suas finanças, seu relacionamento com Eu seus creio em nome filhos. de Jesus. Vai começar do fundamento para que tenha uma estrutura em Cristo. E você vê como que os planos de Deus são tão perfeitos, né? Sim. Porque os filhos, o Marinho estava lá no Cambuí, os filhos tudo, né, meio de Tudo dispersos, tudo né? dispersos, tudo cresceram, né? Hoje eles estão todos juntos, né? Por isso que Com eu falo você pra ali, eu todos sou adorando. uma pessoa agraciada por Deus. Demais, Não é verdade? demais, porque Deus uniu tudo. Tudo. E tem mais tudo para que nós unir. Passamos, Em tudo nome que de nós Jesus. passamos. Tem, mas o marido dela vai também. em nome de Vai, em Jesus. nome de Jesus. De tudo que nós passamos, eu e as crianças, entendeu? Hoje eu olho para a Aline, eu olho para o Mário, eu olho para o André, eu olho para o Júnior. Uma alegria, eu falo, né? gente, são meus. Deus confiou em mim e apesar das minhas dificuldades, olha o que Ele fez na minha vida. É linda demais. Né? Sábado eu fui no encontro lá de estudo, Sim. lá na casa da Mayra. Sim. E eu fiquei assim, impactada com as coisas que ela falou lá. E uma delas foi sobre o shalom de Deus, que é a paz de Deus. A paz de Deus. Porque quando nós falamos a paz de Deus para as pessoas, às vezes você não entende nem o que você está falando. Acaba Exato. sendo um jargão, né? Falar paz de Deus. Paz do Senhor, Paz do irmão. Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. E aí ela falou assim, começou a ministrar para a gente o que significava shalom Sim. de Deus. O shalom de Deus. É nada fora do lugar, nada quebrado, nada perdido. faltando. Nada faltando. Então, isso é tão forte na nossa vida, porque quando ele entra na sua vida, né, quando a pessoa ela entrega a vida dele para Deus, Sim. Deus começa a colocar tudo no lugar. Então, tudo que está desalinhado, tudo que está perdido, tudo que está esquecido, tudo que está quebrado, ele vai consertando, ele vai alinhando, ele vai trazendo para perto. Né? E aí você começa a viver a paz de Deus que excede todo entendimento. É algo que está além do que a gente podia imaginar. Sim. Né? Porque quando você era jovem, não conhecia o Senhor, você nem imaginava o que era ter uma vida com Deus. Não. Né? Isso é para todo mundo. Né? Todo aquele que não conhece a Deus não imagina o que é. Até verdade. Conhecê-lo de verdade que e paz, viver. que alegria. Que paz é essa? Como assim? Né? Que alegria. Pessoa, A gente eu tenho fala muito até- mais do que essa pessoa. É, né? A gente pessoa- fala assim, a paz que excede todo entendimento. É. E sabe, às vezes a gente não tem ciência do que a gente Do está que é falando. isso. Não é? Realmente excede todo entendimento. Todo essa entendimento. paz. Não é verdade? Porque os planos deles são A gente maiores. está passando por luta, mas a gente tem algo, tem uma luzinha que brilha. Tem. Tem uma coisinha no coração da gente fala, não vai ficar tudo bem. Exatamente, Exato. porque ele Não está é? no controle. É incrível. E ele muda as histórias, né? Sim, verdade. Muda as E é histórias. tão interessante, sabe? Porque a gente acha que vai conhecer Jesus, vai ter uma árvore de dinheiro no fundo do quintal, sabe? Que você vai viver só em brancas nuvens. Não. Você vai ter dificuldades e até, às vezes, maiores de quem não conhece Jesus. Mas a paz que excede todo entendimento Aleluia, Deus. está É lindo dentro do demais. nosso coração. Amém. É. É isso mesmo. E você vai ter que conviver com o joio. Com os espinhos. Verdade. Sim, porque na hora da colheita é que você vai ser separado para ir para o celeiro Meu de Deus, Jesus. é isso Não é mesmo. verdade? Então, a gente tem que fazer as coisas por amor a Deus. Olhar ao nosso próximo como nós gostaríamos que o Senhor nos olhasse. Falar, eu estou fazendo a vontade dEle. Eu sou verdadeiramente dEle. Sabe? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas falam, eu sou de Jesus, mas não demonstram isso de maneira alguma. Né? Mentem, roubam. Quantas coisas nós temos visto, Renata?
de Pastores, pastores, né? pessoas de altos cargos, né, que estão cometendo atrocidades, né? Ainda fala que é em nome de Jesus. Não. Sim. O nosso Deus não é nada disso. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é compaixão. Não é Glória a verdade? Deus, Ele verdade. quer nos resgatar. Assim como Ele fez comigo, Ele me resgatou de um mundo de prostituição, de bebedice. Entendeu? Amém. Ele me Aleluia. resgatou realmente da sujeira, Glória a Deus. do fedor. Eu era como uma porca que vivia na lama. E o Senhor me tirou daquele lugar de imundície. Aleluia. Me lavou. Glória a Deus, Tem me maravilhoso. curado a todos os dias. Sabe? Eu não estou curada totalmente. Ele está me curando de pouquinho em pouquinho. Eu estou aprendendo a ser submissa. Eu estou aprendendo a viver em comunhão, em unidade. Amém. Porque é difícil, Renata. É. Você que já liderou, de repente ter que ser liderada. Verdade? Eu imagino. Eu imagino Não é? também. Eu imagino. Imaginou? Tá vendo? Olha só. Eu Hoje imagino. eu tenho que obedecer o pastor. É. Não é? Verdade. E não é porque ele está mandando, não é por amor. É. Amor a Cristo. Sim. Né? Submissão Porque a ao obra Senhor. dele não pode ser feita de qualquer maneira. E é por amor que a gente se submete. Né? Você faz assim, faz assado. E você começa a fazer as coisas sem precisar ser mandado. Quando você chega nesse patamar, você está começando a encontrar Jesus. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Ações. A gente Está faz com começando carinho, né? a refletir ele, né? Porque E ele era refletir, assim, né? Exatamente. E quando a gente reconhece da onde ele nos tirou, Nossa. você vai fazer tudo por amor, né? De uma forma natural. Não precisa ser mandado. De jeito nenhum. Né? Uma coisa que a gente estava conversando, que me veio muito no meu coração, quando você falou que quando você cozinhava, que tal, tinha que abrir a latinha, né? Sim. A verdade, quando a pessoa ela não conhece a Deus, ela não entrega a vida dela, Sim. as histórias dentro das famílias, elas se repetem. Se repetem. Elas se É repetem. verdade. Né? Então, às vezes tem aí fora, né, no mundo, as pessoas falam, é meu karma. É meu karma passar por isso, porque a minha mãe passou, minha avó passou, rarará, né? As maldições hereditárias, não sei o quê, não sei o que lá, Quebradas né? todas, em nome de Jesus. Mas quando você conhece a Ele, nova criatura você é. Sim. Então, tudo aquilo ficou para trás, a sua história é nova. Né? Então, a nossa história não vai ser repetida naquilo que os nossos pais fizeram, os nossos antepassados Sim, fizeram. uhum. Porque nós somos novos em Cristo. Né? Você nasceu de novo, então tem uma nova história. Sim. Né? E se não tivesse conhecido a Ele, com certeza a história teria se repetido, porque né, ali ia nos shows e bebia, quer dizer, já estava entrando nesse ciclo. Exatamente. Né? Então a história ia se repetir. Mas quando conhece a Jesus, aquilo é quebrado. Tudo muda, né? Tudo E a gente muda. tem que ter o quê? Posicionamento. Posicionamento. Importante. Se você fala, eu não quero, você não quer e pronto. Sim, pronto, acabou. Entendeu? É isso mesmo. Porque Jesus, ele deu pra gente o livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Sim. Cabe a nós escolhermos o que nós queremos. Eu escolhi servir a Jesus. Eu escolhi largar de fumar, porque eu fumava 2,5 maços de cigarro por dia. Eu vivia de Olha aí. café e cigarro. Entendeu? O dia que eu falei, não quero mais, joguei o maço fora. Acabou. Precisei de remédio? Não. Meu remédio é Jesus. Amém. Ah, mas para você é fácil, sim. Para mim, pode ter sido fácil naquela época. Mas para quem quer Jesus de verdade, também é fácil. Amém. É verdade. Não é verdade? É verdade. Quem quer uma nova vida em Cristo, pode. Amém. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Não é verdade? Amém. Eis que te dou autoridade. O Senhor nos dá autoridade. Então fala, eu não quero, não é para minha vida e pronto. É a autoridade de Jesus. Sim. Não é? Sim. Eu deixei de fumar. Não tive requisitos nenhum no meu pulmão. Porque eu fumei muito tempo. Eu fiquei com medo. Porque eu tinha uma tosse. Daquelas umas que só Deus Tinha ama. mesmo. Não é mesmo, amigo? Não tenho. Sabe? Olha, vinho, eles falam, ai, toma um cálicezinho de vinho. Algum tempo atrás, bem tempinho atrás, eu resolvi tomar um pouquinho. Ah, é um cálicezinho. Passei mal. Sabe por quê? Porque isso não faz parte mais da minha vida. Entendeu? Então, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Não é? Se nós cremos que Jesus pode mudar a nossa vida, não devemos esperar pelo amanhã. Sabe por que eu estou falando isso? Para você que está aí nos vendo.
Quantos pastores pregaram para mim a palavra de Deus, eu falava, amanhã. Mas o amanhã pode nunca chegar. É verdade. Porque nós não sabemos como vai ser daqui a meio segundo É na verdade. nossa vida. Né? E vai chegar um tempo onde não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Meu Deus. Né? Então que seja hoje o teu Sim. momento de conversão. Verdade. O teu momento de abrir o teu coração e falar, Senhor, eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro. Porque muitos lares hoje estão assim, destruídos. As pessoas estão vivendo em desilusão total. Por quê? Porque não deixam o dono de tudo tomar conta, que é o Senhor Jesus. E Jesus precisa entrar nas nossas casas. Jesus precisa fazer morada dentro do nosso coração. Jesus precisa estar dentro do nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa sala, porque Ele sabe o que a gente conversa, o que a gente pensa, Ele esquadrinha os nossos corações. Então que seja hoje o teu dia de se voltar para esse Deus maravilhoso. Amém. Amém. Vai ser Aleluia. difícil? Vai ter dor? Vai, mas olha, aproveita que ainda é tempo. Como a Renata disse, vai ter um tempo que nós vamos buscá-lo e não vamos encontrá-lo. É verdade. Nós vamos clamar e Ele não vai nos ouvir. Vai estar chegando o tempo em que as coisas de Deus vão ficar difíceis. Nós não vamos poder falar do amor dEle mais. Nós não vamos poder mais pegar a Bíblia e ler. Você está esperando o quê? Você acha que essa garrafa que está aí na tua casa, em cima da tua mesa, vai poder te levar para algum lugar? Não. Vai te levar para a destruição. É verdade. Destruição da sua família. Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Nós tivemos, né, Aline, exemplos de derrota, de desamor. Nós tivemos exemplo de desilusão, de morte. Mas Jesus nos resgatou e que Ele possa resgatar. Amém. Você que está nos ouvindo. Amém. Você que vai nos ver. Que Ele possa encontrar em você um coração aberto, querendo mesmo ter esse encontro verdadeiro. Amém. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Talvez você possa ouvir a minha história hoje e falar assim, ai, que coisa boba. Para você pode ser bobo, mas para mim foi doído. E é doído até hoje quando eu falo em alguns pontos. Talvez a tua história seja pior do que a minha. Mas é tempo de você consertar os teus caminhos. Amém. É tempo de você caminhar com Jesus. Aleluia. É tempo de você sentir essa brisa leve. De você sentir o Espírito Santo falar no teu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a tua casa seja abençoada. Amém, Que não Deus. seja um lar de discórdia. Amém, Deus. Amém, que as Pai. suas vestimentas não sejam vestes de vergonha, mas sejam vestes de louvor. Em diante nome do de nosso Jesus, Deus. Pai. Em nome de Jesus. Que você possa ver e sentir Oh, Deus. como é bom servir a esse Deus que tem Aleluia, poder. Deus. Aleluia, Pai. Ele é o mesmo de ontem, de hoje. Aleluia. Que o Aleluia, nosso Deus Todo-Poderoso possa hoje tocar no Sim, Deus. profundo do teu coração. Amém, Pai. Porque Ele é um Deus de vitória. Amém. Ele é um Deus de resgate. Ele é um Deus de Deus. restituição. Ele é um Deus Meu que Deus. cura. Pai. Você está precisando de uma cura? Você está enfermo? Tem alguém enfermo aí agora na tua casa? Oh, meu Deus. Estenda suas Santo mãos como Deus. profeta e declare a cura Oh, aí na tua Deus, casa, Pai. em nome de Jesus. Porque o bálsamo de Gileade está sendo derramado hoje Aleluia, aí Deus. na tua casa. É, Deus. Amém. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Creia, o nosso Deus pode Oh, transformar. Deus, maravilhoso. Aleluias. E de tudo Oh, Ele Deus. tira a glória, meu querido, minha querida. De tudo. De tudo. Tudo é feito para a honra e glória do Senhor Aleluia, Jesus. Deus. Proclame Amém, o nome Deus. dele enquanto há tempo. Amém, Pai. Enquanto podemos. Porque está chegando o tempo em que nós não teremos oportunidade de um podcast como este. Verdade. Nós não teremos mais programas televisivos falando do amor de Jesus. Meu Deus. Nós não teremos oportunidade de ter portas de igrejas abertas para que você possa entrar e receber uma palavra, uma Aleluia, oração para Deus. ser curado, É, Pai. liberto de todo mal, das garras do inimigo. Oh, meu Deus. O Senhor, através do seu sacrifício de cruz, Ele levou sobre si os nossos fardos, as Amém. nossas dores. Amém. Ele desceu até o inferno e tomou da mão do diabo a chave que Aleluia, te Deus. prendia e te Aleluia, Pai. libertou. Hoje possamos ser livres na presença desse Deus. Amém. E possamos, em nome de Jesus,
falar o que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Contar o que Ele tem transformado em nós. Amém. Sabe por quê, meus queridos? Porque muitas vezes nós recebemos o milagre do Senhor e nós nos calamos. É verdade. Nós não agradecemos. É como eu sempre digo, na hora que você abrir os seus olhos de manhã, já abra agradecendo. Porque quantas pessoas queriam, naquele instante, ter a oportunidade que nós estamos tendo e não tem. Agradeça a esse Deus que te dá a oportunidade de mais um dia, de mais um momento, falar dele. Aleluia. Mostrar o brilho dele. Aleluia, às vezes Deus. a gente fala, a pessoa fala, não, para quê? Mas se você tiver um caráter de Jesus, não precisa falar muito. É verdade. Não é? A pessoa vai olhar para você, vai perguntar para você, como a Ângela um dia perguntou para nós, hein, Aline? O que vocês têm de diferente? Lembra? Eu quero que vocês tenham. Que lindo, Foi, né? Aline? A transformação foi tão brusca, né? E que ela olhou, falou, não é possível. Ela trabalhava em casa. Sim. E um dia ela chega para trabalhar, a casa está de um jeito, no outro está de outro. Uma paz, um negócio estranho. Ela falou, o que aconteceu? E a gente nem falou nada, né? Ela percebeu. Depois nós apresentamos É o Jesus para perfume de ela. Cristo. Graças a Deus ela está, né, nos caminhos. Glória a Deus. Ela é a família dela. Glória a Deus. Inclusive a filha dela, Nicole, congrega com a gente lá. Ah, né? tá. Então, vou falar para você. Que bênção. E muitas pessoas têm, assim, perguntado para nós. Têm visto a diferença em nossa vida. Sabe? E eu vou falar para você, Renata, o maior orgulho que eu tenho no meu coração hoje. Primeiro é servir a Deus. Amar a esse Deus Todo-Poderoso. Ter esse Jesus lindo, 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 que eu amo, né? Que está aí, que pagou um preço alto pela minha vida. E olha, e tenho orgulho de ver cada um dos meus filhos que tinham tudo para estar no caminho errado. Verdade. Aline e Mário, principalmente, porque cresceram vendo toda a derrota e destruição que era na minha vida, né? André e Júnior também poderiam ter sido os piores meninos, mas eu louvo a Deus pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelo meu genro. Puxei a orelha dele muitas vezes, mas é uma bênção de Deus. Louvo a Deus pelos meus netos. Glória a Deus. E que Ele venha acrescentar mais. Porque eu sei que Ele está estendendo a sua tenda sobre a minha Amém, família. aleluia. E eu, como matriarca dessa família, peço a Ele todos os dias que Ele estenda sobre a vida dos meus irmãos de sangue, Amém. dos meus irmãos de fé. Amém. Sabe? Para que aonde houver uma pessoa que não conheça desse amor, possa ser tocado pelo nome de Jesus. Amém. Porque às vezes, Renata, tem pessoa que não vai ver esse podcast, mas através de uma oração que nós fizermos, Verdade. esteja ela onde estiver nesse mundo, ela pode ser tocada. Amém. Porque Eu o creio. Espírito Santo tem poder. Amém. Não é verdade? Amém. Falei demais, Glória a né, Deus. Renata? Amém. Imagina. Imagina, né? Traz uma locutora para fazer como o não? programa. Menina de Deus, eu gosto de falar, viu? Pena que não dá para cantar, né? Esse Ai, instrumento. Já não dá meu pra- Deus. Deus ia cantar já um louvor aqui para nós. Por isso não. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Aleluia. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós Glória a Deus. já nasceu para ser Com jeito. Não. Já Eu não nasceu com jeito de super-herói. Os nossos sonhos a gente é que constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, Conquistando o impossível. pela fé. Campeã. Ê, glória, aleluia. Glória a Deus. É isso que tá vendo a idade, viu, gente? Ai, Renata. Pede Mas que pra- bom, né? Que bom. Glória que a bom Deus. falar desse amor, né? Amém. Amém. Pedi para Neuzinha encerrar fazendo uma oração, Amém. né? Amém. Quer falar alguma coisa para sua mãe? Não, o que eu queria falar é isso mesmo, que eu vejo esse fundamento agora, né? Sendo curado na vida dela. Amém. E eu creio que eu ainda vou ver muito mais
Ai, como está sendo bom. É. Sabe, eu vejo que o meu semblante mudou. Aquele peso que eu tinha nas costas não tenho mais, sabe? Eu estou mais leve, agora eu é estou hora mais de- confiante. E eu sei o que Ele tem para mim, sabe? Amém. Glória Eu a sei. Deus. Eu Amém. sei que está faltando muito pouco para que eu veja todos os meus diante desse Deus Amém. maravilhoso. Em nome de Que Jesus. vai, que muda a situação. Em nome de Não é Jesus. mesmo? Que cura, que faz milagre. Amém. A gente acha que Ele não faz milagres mais, porque a gente vê lá na Bíblia, ai, curou o cego. Ele faz milagres Faz. hoje ainda assim, O tempo todo. não é? A gente tem que crer, crer, crer sem cessar. Amém. Não é verdade? Amém. Eita glória. Eita glória. Amém. Ora para nós, gente, então. sim. Amado Deus, nessa noite tão especial, Pai, que nós sabemos que aqui o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração, Senhor. Eu quero, Pai, me colocar diante do Teu altar de glória, Pai, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Mas que é um Deus presente em nossas vidas. Aleluia, Deus. Pai, nessa Amém, noite, Deus. Senhor, na autoridade do Teu nome, Pai, eu te peço que aquele que nos viu, que vai nos ver, Pai, que seja impactado, Amém. Pai. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, pelo Senhor, Pai. Não por aquilo que eu falei, mas que seja impactado pelo Senhor. Amém, Que o Deus. Senhor continue Amém. usando, Pai, a boca dessas mulheres valentes para Sim, pregoar Deus. a Tua palavra, Amém, Deus. para falar que o Senhor é o único, que o Senhor Aleluia. é santo, Pai, e que o Aleluia. Senhor está no nosso meio, ainda hoje fazendo milagres, Amém. Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais uma ferida aberta dentro do peito, com a alma batida, cansado. Revigora, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Cura, Pai amado. Às vezes é necessário tirar a casquinha de novo, para que o bálsamo seja derramado, Senhor. Mas que haja cura, que haja salvação, Amém, que Deus. haja restauração, Pai. Que haja um encontro verdadeiro com a pessoa, Senhor. Nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Perdão. Amém. Amém. Glória a Deus. Toma uma aguinha. Aleluia. Que delícia. Deixar eu continuo orando aqui até. Glória a Deus. Amém. Amém, Eli? Amém, mãe, obrigada, viu? Eu que Foi agradeço a lindo. oportunidade.